Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Mais uma conversa, mais um bate-papo. E hoje eu quero abordar um fato ocorrido tempos atrás, com relação aos 300 anos de escravidão. Eu tenho acesso, graças a Deus, ao conhecimento, ao estudo disso, porque faço faculdade de História. E de forma oficial, né, a escravidão durou 300 anos, é claro que durou mais, mas o sofrimento dos negros é uma coisa inconcebível. À medida em que eu vou descobrindo, eu vou conhecendo isso, eu fico muito triste. Porque infelizmente, meu amigo, minha amiga, em 300 anos de escravidão, não se levantou uma frente cristã no Brasil para defender os escravos. Eles eram tratados como animais, não são palavras simplesmente, era prática. Eles eram colocados em navios negreiros, vindo da África para cá. Chegou uma época que os ingleses, não queriam mais isso, destruíam essas embarcações, e muitas vezes os comerciantes dos negros jogavam eles no mar. Eles viviam numa situação horrível, eram colocados dentro de um galpão, assim, dentro do navio, sem higiene, sem comida. Gente, é um sofrimento. Só que a pergunta que se faz esses 300 anos é: aonde está o cristianismo? Aonde está o Deus amor que era pregado na época? Quantos na época, irmãos, que eram cristãos, nesses 300 anos, não se apresentavam diante de Deus e diziam: ó Senhor, eu quero te louvar porque estou fazendo a sua vontade, estou realizando o seu desígnio, Senhor. Enquanto isso, Deus assiste o sofrimento dos seus filhos na condição que estava. Gente, o negócio era tão feio que se o Senhor lá contratava o escravo, comprava ele, depois não pagava mais nada para ele, vivia, realmente ali para só trabalhar, mais nada. E às vezes esses patrões, eles tinham comércios, colocavam os escravos ali. Se o escravo não vendia, chegava no fim do dia, sabe o que acontecia com ele? Ele apanhava. Você imaginou o seu filho trabalhando num comércio assim? Você imaginou sua filha trabalhando num comércio assim? E cadê o cristianismo nesses 300 anos? Os Estados Unidos não, o lado norte dos Estados Unidos, ele tinha o protestantismo, que seguia aquela linha de Lutero, na época, estou falando de algo da história, E eles então resgatavam esses escravos, mas com o tempo teve guerras, enfim, ali houve um movimento entre o norte dos Estados Unidos e o sul, que era rico, para resgatar esses escravos. O Brasil, 300 anos, a história está aí para dizer. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que nós façamos uma análise a respeito de nós mesmos. Que seria muito mais agradável a Deus você chegar diante dele e falar: Senhor, me perdoa, porque eu não sou cristão como deveria ser. Eu sou insensível, eu sou mau, eu só penso em mim, sou egoísta, sou autossuficiente, acho que sou melhor que todo mundo. É muito melhor uma oração assim do que: Senhor, eu estou aqui na tua presença, Senhor, porque eu sou teu servo fiel. Veja bem, meu amigo, minha amiga. Então, é a sinceridade, o reconhecer. A palavra de Deus diz assim: se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar. Se reconhecemos pecadores. Agora, se a gente se julga mais que todo mundo, sabe, ou se não adotamos aquele cristianismo de ser cristão só dentro da igreja ou no encontro, mas lá fora é outra coisa, é o que nós estamos vendo, na política. Quantos cristãos que se dizem aí cristãos estão lá, não é verdade? Mas o que acontece? Lá dentro da igreja deles são cristãos, são até chamados de cristãos, pastores e tudo mais, ou até mesmo padres, porque está envolvido todo o cristianismo. Mas quando se chega no dia a dia, é outra questão.
sabe? Então, ou seja, acontecia essa escravidão com os negros do passado. Hoje a escravidão continua de uma outra forma, com o capitalismo, esse sistema de governo onde só o dinheiro prevalece o poder e que o ser humano, mesmo o povo, é colocado de lado, é mercadoria, é peça de manobra. Então, diante de tudo isso, cabe a nós reconhecermos os nossos pecados, nos reconhecermos pecadores e nos apresentarmos assim diante de Deus, na nossa oração, no dia a dia. Senhor, perdão, porque eu preciso muito melhorar ainda nos seus caminhos. Um abraço, meu amigo.